Em preparação aos festejos de 70 anos de fundação da Congregação das Missionárias de Santa Teresinha, que transcorrerá no próximo ano em Bragança, a Universidade Federal do Pará, por intermédio da Faculdade de História, promoveu o Simpósio de História e Religiosidade Missionárias de Santa Teresinha, 70 anos. O evento reuniu nos dias 19 e 20 de outubro no Auditório Maria Lúcia Medeiros, no campus universitário de Bragança, no bairro da Aldeia, autoridades civis e religiosas, professores, acadêmicos, estudantes da Escola Estadual Monsenhor Mâncio e convidados. A abertura dos trabalhos contou com a presença do conferencista professor Dr. Fernando Arthur Neves, padre Ramos das Mercês, representante da Congregação dos Clérigos Regulares de São Paulo, Dom Raimundo Posidônio, bispo coadjuntor da Diocese de Bragança, padre Mauro Regazzoni, postulador das causas dos padres barnabitas, irmã Margarida Pantoja, superiora geral das missionárias de Santa Teresinha, professora Rosiane Pinto, vice-coordenadora do campus universitário de Bragança, professor Dr. Dário Benedito Rodrigues e professora Eliane Soares, ambos da Faculdade de História do campus da UFPA em Bragança. Padre Ramos enalteceu a iniciativa das missionárias. Muito bem-vindo a essa iniciativa das próprias irmãs para juntos ressaltarmos aquilo que nós da família sabemos através dos livros, dos documentos, dos testemunhos pessoais dos religiosos que conhecemos e que agora será exposto assim de uma maneira, diríamos até mesmo, não é bem científica, mas de uma maneira muito mais visualizada, tudo aquilo que os barnabitas e as irmãs missionárias de Santa Teresinha puderam construir na região bragantina. Dom Posidônio fala que a história ajuda a valorizar a realidade atual. A história, ela nos ensina muita coisa, né? Sobretudo a valorizar uma realidade que foi construída antes de nós e que permanece, né? O passado em si, ele não se acabou, não ficou sepultado, né? Como, por exemplo, as pessoas ou os eventos em si. Pelo contrário, a história ela é reveladora de uma realidade que a gente precisa revigorar, ressuscitar, digamos assim, né? Ressignificar, como a gente diz. Então, esse simpósio, ele significa isso, é uma espécie de revisitação das coisas do passado, né? Dos grandes personagens que envolveram a constituição da igreja aqui nessa região, através dos padres barnabitas e dos bispos, da própria fundação das missionárias de Santa Teresinha e de todas as obras que foram realizadas aqui. Então é importante um momento como esse, meu, por causa do evento dos 70 anos, para nos ajudar a, digamos, ver onde nós pisamos, né? Eu sempre digo que a história ela deixa sulcos, né? Ela deixa caminhos, estradas, e nós percorremos essas estradas às vezes sem ter o sentido, né, da história, sem valorizar aquilo que foi feito, né? E nesse sentido, um evento como esse, ele vai nos ajudar a ter muita clareza sobre isso. E é a partir daqui, desse nosso momento, do momento que nós estamos fazendo a história, que nós vamos deixar também um legado, um patrimônio significativo para os que virão, né? Tudo aquilo que a gente realiza, seja as irmãs, por exemplo, no campo da educação, da evangelização, da saúde, os barnabitas que continuam, né? Apesar de um número muito reduzido, mas eles estão aí nas paróquias fazendo um belo trabalho evangelizador. E, enfim, toda a igreja, né, de Bragança, toda a Diocese de Bragança tem muito a louvar e agradecer a Deus, né, por isso, por aquilo que nós estamos celebrando, e pedir as forças, as luzes do Espírito para que essa caminhada continue a se manifestar, né, sob as graças de Deus e de Nossa Senhora. Irmã Margarida Pantoja destaca a principal proposta do simpósio. A ideia do simpósio é realmente divulgar tudo isso que aconteceu, esse grande, eu chamo essa grande graça, né, da fundação da congregação. Então queremos dar ênfase aos 70 anos da Congregação das Irmãs Missionárias de Santa Teresinha, Dom Eliseu, que agora é um servo de Deus, Dom Eliseu Maria Coroli, então está num caminho, num processo todo para ser reconhecido como santo, tá? E toda a caminhada que nós temos aqui em Bragança também, das obras que Dom Eliseu foi fundando, e a gente dá continuidade na área da saúde, o Hospital Santo Antônio Maria Zacaria, como maternidade, na educação, o Instituto Santa Teresinha,
e também na Diocese Educação à Distância, lá no SERB, que é uma grande sacada, eu digo, de Dom Eliseu, um grande sonho, que naquele tempo nem se falava em educação à distância, né, há mais de 70 anos. E Dom Eliseu já fundava a rádio, que é uma outra obra, que é a comunicação. Imagina, naquele tempo, Dom Eliseu com saúde, educação, comunicação através da Rádio Educadora e através da Rádio Educadora a educação à distância, né? Depois vem a formação, as missionárias Santa Teresinha, seminário da Diocese, Santo Alexandre Sauli. Então tem toda uma caminhada e a gente está aqui numa terra de historiadores, Bahia. Tantos historiadores, a gente está aqui na Faculdade de História de Bragança com tantos doutores. A gente está se juntando à academia para dizer, olha, temos um vasto material para estudo, muitos escritos de Dom Eliseu que precisam ser descobertos, estudados. A gente precisa trazer esse material também para a academia, porque é uma história, ele conta história, ele tem diários. Eu estava comparando os escritos dele com os escritos de um antropólogo que andou também no mesmo período dele, que ele andou aí pegando os povos indígenas do Maranhão, do Pará. Então tem muita coisa para a gente desvendar, para a gente estudar. Irmã Estelina de Oliveira, superintendente do Hospital Santo Antônio Maria Zacaria, disse que Dom Eliseu se preocupava com o ser humano. Dom Eliseu foi aquele cidadão, aquele missionário que se preocupava com o ser humano de uma forma integral. A parte de saúde espiritual, saúde física, mental. Então, a nossa contribuição é mais ajudar nesse desenvolvimento da pessoa e contribuir mesmo na assistência. Então, é por isso que existe o Hospital Santo Antônio. É para servir a Deus e ao próximo. Agora, a gente está nesse mundo de percalço, mas que a gente procura fazer aquilo que está ao nosso alcance. Irmã Marilda Teixeira, curadora do Memorial de Dom Eliseu, reconhece que o sacerdote foi a base das missionárias de Santa Teresinha. Dom Eliseu foi a base, realmente a base de tudo isso. E ele soube como fazer, como criar. E ele sentiu a grande necessidade, na época dele aqui, de pessoas que pudessem se dedicar mesmo à missão. E, em vista de muitas circunstâncias, sentiu essa necessidade de uma congregação que se dedicasse inteiramente à missão, especialmente na região amazônica, né? E depois, com o decorrer do tempo, essa grande obra que ele fez, entre muitas outras que você deve conhecer e que o povo mesmo deve conhecer, as grandes obras de Dom Eliseu, essa se expandiu, né, por muitos outros lugares, e nós temos então esse resplandecer de Dom Eliseu em outros lugares, em outros estados e em outros países. Dário Benedito falou sobre o objetivo do simpósio promovido pela Faculdade de História. A ideia do simpósio foi a de apresentar trabalhos que já tenham como tema a espiritualidade, a religiosidade, a experiência religiosa, mas sobretudo o que Dom Eliseu organizou a partir de 1929 e 30 em Bragança, quando ele chega aqui como ênfase ao aniversário de 70 anos das Irmãs Missionárias Santa Teresinha, que foram a congregação que ele fundou em 1954 e que vem trazendo para nós, atualizando esse carisma do Dom Eliseu, mas também providenciando o cuidado com parte das obras dele. Então, a ideia do simpósio originalmente foi fazer com que alguns trabalhos fossem apresentados e que a gente possa, pontuando esses trabalhos, gerar outros, né, atualizá-los no tempo e fazer com que a congregação conheça também a riqueza desses trabalhos, sua metodologia, mas principalmente o que tem por detrás do campo da história. Né? Falar um pouco de história também é apresentar o método que essas pesquisas foram feitas, trazendo professores de renome, né, daqui de Bragança e de fora, tendo como pano de fundo a experiência religiosa bragantina
tendo as missionárias de Santa Teresinha como sujeito principal. Irmã Ascensão Lemos, gestora do Instituto Santa Teresinha, falou sobre a alegria ao iniciar os festejos de 70 anos de fundação da congregação. Para nós é uma alegria. E para o ano, nós iremos completar nossos 70 anos das missionárias de Santa Teresinha. E o Instituto Santa Teresinha, 85 anos. 85 anos na história do Eliseu, grande desbravador nesta Amazônia, teve essa coragem de lançar essa pedra, fundar o Instituto Santa Teresinha. E como as missionárias, uma criação dele, depois, por circunstâncias da vida, nós assumimos a direção do Instituto Santa Teresinha. São 85 anos que nós levamos à frente com todo o entusiasmo, todo o carinho, com o grande legado que Eliseu nos deixou. Educar não é somente instruir, mas preparar para a vida. É o que nós vemos hoje. Maravilhoso, quando nós andamos assim, encontramos nossos ex-alunos, todos bem, cidadãos brasileiros, trabalhando, grandes profissionais, é uma alegria. E para completar nossa alegria, Santa Teresinha do Eliseu, com certeza está super feliz lá no céu. Este ano, a nossa escola foi escolhida pelo deputado Renato Oliveira para irmos à Assembleia Paraense receber uma comenda, uma honra ao mérito pelos trabalhos relevantes no estado do Pará, no campo da educação. Foi um grande momento de ação de graças. E agora, para combinar, nós estamos aqui no nosso simpósio, grande momento, a gente vai unir o trabalho das missionárias com as obras deixadas e realizadas por Dom Eliseu, este grande missionário da Amazônia. Homem da alegria, onde sempre ele dizia, perca-se tudo, menos a paz e a alegria. Isso foi maravilhoso, esse legado que ele deixou para todos nós, não só as missionárias, mas para todo o povo do Pará, os que o conheceram e o que nós levamos aí em nossa missão. O simpósio teve como conteúdo a Conferência Magna e a palestra abordando o tema Percursos dos Barnabitas na Amazônia e no Pará. Atuação de Dom Eliseu e sua obra em Bragança, relato de experiência, o processo de beatificação de Dom Eliseu Coroli, a apresentação do documentário Belém, berço da missão na Amazônia, testemunhos de expansão das missionárias de Santa Teresinha em 70 anos no Brasil e no exterior. Um show apresentado por alunos e missionárias na noite de sexta-feira, dia 20, no Instituto Santa Teresinha, homenageou o fundador da congregação, Dom Eliseu Maria Coroli. A programação oficial do simpósio foi concluída sábado, dia 21, pela manhã, cumprindo o roteiro cultural pelas instituições fundadas pelos padres barnabitas, dentre elas a Fundação Educadora de Comunicação, que abriga as rádios Rosário FM e Educadora FM. Repórter J. Bahia, Fundação Educadora de Comunicação.